Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então três sicilianas bem táticas, bem legais aí para a gente treinar nossa visão no xadrez. Essa primeira partida aqui é entre Monar B versus Rook R. Ratings altos, pessoal, 2.365 versus 2.450. É uma partida de 98 do Campeonato Aberto Húngaro. Então não é brincadeira aqui, não é brincadeira de internet, é partida séria, tá? Então é 4C5, cavalo F3, D6, D4, siciliana aberta, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo G5, variante mais clássica da Najdorf, E6, e aqui vem um lance diferente, dama D3. Olha aí, pessoal, qual é o lance correto pela teoria clássica aqui? F4, né? Veio dama D3 aí. E esse dama D3 causa estranheza, né? Porque as casas mais comuns para dama nesse tipo de posição são dama E2, dama F3 e dama D2 em alguns casos, né? Então tá realmente dama D3 aí uma linha um pouco diferente. Veio H6, o computador prefere B5 aqui. B5, pessoal, é um lance temático na siciliana, né? É um contra-ataque temático. Mas tem que ter muito cuidado quando o cavalo branco ainda está em D4, porque a casa C6 fica muito fraca. Olha, pessoal, o computador pode dar que você pode fazer o lance, aquelas coisas todas, mas na realidade, jogando isso aqui na vida real, eu vou dizer para vocês que é uma dor de cabeça ter que cuidar dessa casa quando o cavalo tem esse pulo disponível em um lance, tá? É muito perigoso, tá? Então, aviso dado. Então, H6, bispo H4, cavalo de BD7, e olha aí o que eu tô falando. Joga o B5, a casa C6, né? Vamos dizer que jogue. Ele jogou bispo E2, tá? Pode ser o bispo E2. Joga o bispo E2, ó. Olha que o B5 já não é possível, porque entra cavalo C6 e me diz se isso aí é confortável. Nem um pouco, né? Então, bispo E2, tá? Quais linhas seriam mais interessantes para as brancas, pessoal? F4, grande rock, mais de acordo aí com a teoria, né? Bispo E2 aqui realmente não foi muito interessante. E aí, enquanto isso, as negras estão seguindo o seu plano aí, ó. Cavalo E5, tá? Cavalo E5, visando ocupar uma casa central forte. Não tem F4. As brancas jogam dama H3. E olha aí, pessoal, esse lance aí já é bem estranho, né? Já é bem estranho. Porque coloca a dama na diagonal do bispo de C8, né? E que movimentos são mais comuns nas linhas aí da Najdorf antiga, que tem esse bispo em H4, que é um problema, né? G3. G3 é uma casa que às vezes a dama branca vai parar para atacar G7, impedir a saída do bispo e dificultar o roque e essas coisas, né? Aqui o lance que o computador dá é dama E3, tá? Realmente faz muito mais sentido, depois pode vir F4, grande roque, enfim, muito mais lógico mesmo. Mas o cara jogou dama H3, pessoal, e vocês já podem observar aqui que já temos um ponto crítico, tá? Um ponto crítico. Eu vou perguntar qual é o lance das negras, pedir para, se você quiser dar uma pausa, porque aqui não é um lance que tem um ganho imediato, tá? Mas é um lance muito importante porque pega a ideia. Pega a ideia. Então, pessoal, o lance temático aqui é o computador da bispo E7, tá? Voltando pro tradicional. Mas cavalo G6 é muito forte, tá? Porque atrapalha esse bispo e já começa a cercar a dama branca, se vocês olharem bem. Ela saiu de D3, ela já saiu mal vindo para D3 e pior ainda em H3, né? E aí o jogador das brancas tem uma jogada natural e instintiva, bispo G3, tá? Qual é o correto aqui? Bispo por F6,
tá? Por exemplo, essa linha aqui, que ainda daria, a dama volta para E3, ainda daria pequena vantagem para as negras, tá? Mas ele jogou bispo G3, que é um lance que interroga, pessoal. E agora sim, esse lance não é tão óbvio, vou dizer que não é dos mais fáceis, mas vale a pena tentar descobrir, porque agora sim as negras jogam e tem vantagem decisiva. Muito bem, pessoal. Espero que aí você tenha pausado, tenha gastado um pouquinho de tempo, porque vale a pena mesmo. Se você descobriu esse lance, vale a pena. E se não, vale a pena o conceito. Vale a pena entender o que está acontecendo aqui. Olha só, pessoal. H5, exclama. Tá? Por quê? Porque agora a gente tem uma ameaça direta de H4 e ganhar esse bispo, né? E as brancas não podem fazer nada aqui, porque se vier bispo por H5, vem torre H5 e, e acabou a dama, né? Ou vai ter que entregar o outro bispo, aí vai vir torre H4 para a dama voltar para E3 ou D3, né? E aí o que acontece? Nesse tipo de lance, pessoal, em que a situação já ficou crítica para as brancas, a pessoa erra, né? A pessoa erra e fica muitas vezes mais fácil ainda de ganhar. O cara jogou F3, pessoal. O cara jogou F3. E agora, negras jogam e as brancas abandonam. Só seguir com o plano. H4. H4, pessoal. Tá? E aqui não tem saída para a... E a branca abandonou. Aqui não tem saída para a seguinte ameaça. Claro, se tomar o peão é óbvio que perde muito material. E se recuar o bispo, pessoal, qual é o lance finalizador aqui? Pode dar uma pausa. Cavalo F4. Pessoal, se você não conseguiu pegar toda a linha aqui, não tem problema, tá? Mas entendendo a sequência, né? E vendo esse lance cavalo F4, que a dama está completamente sem saída, já é um bom progresso, tá? Outros poderiam sugerir E5, tá? Mas E5, ele ainda tem defesa, tá? O computador ainda dá ganho para as negras, tá? Mas ele poderia jogar isso aqui, não tem por que a gente dar contra-jogo. E aí agora sim nós somos forçados a jogar o cavalo F4 para ganhar o jogo, tá? Para ter essa vantagem decisiva forte, tá? Então joga o cavalo F4 direto, sem o E5 primeiro, tá? Porque esse tema do bispo na mesma diagonal da dama, ele fica latente nessa posição, mas em outras pode ser o fator mais importante, certo? E agora, pessoal, é que você vê como o cavalo G6 foi importante para se como o lance dama H3 é errado e como o cavalo G6 foi legal para montar essa estratégia. E quando você, né, vai revisando a posição, você vai ver que tudo fecha, né? Tudo fecha e aí acaba com o cavalo F4 decisivo, tá? Mas o Robert Hooke abandonou nessa posição aqui. Legal, né, pessoal? Eu gostei muito dessa partida aqui. Já essa partida foi jogada no Aberto de Pilsen em 99 entre Joseph Pribyl e Katerina Sedikova. Veio E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, um dragão, bispo E2, linha mais tradicional, mais tranquila, mais posicional, bispo G7, bispo E3, nada de ataque inglês, roque, então as brancas rocam do lado do rei, então roques do mesmo lado. Aqui é diferente, né? O ataque iugoslavo teria F3, dama D2, grande roque, e o bispo vem para C4, o bispo de Casa Clara, né? Então, que é uma partida com bastante mais risco, mas, de novo, né? Temática, é como o Fischer dizia, né? Como que ganha da Siciliana Dragão, roca em lados opostos, coloca tudo na coluna H,
sack and mate, né? Então, quer dizer, sacrifica e checkmate, né? Vai sacrificar alguma coisa para abrir aqui coluna H e dar o checkmate. Isso era o resumo do Fischer, tá? Essa citação dele é muito famosa. Cavalo C6, aí veio F4. E aqui, pessoal, as negras fazem um lance mais ousado um pouquinho. Dama B6. Aí, pessoal, colocando a dama na mesma diagonal do bispo de E3. Olha aí, exatamente um tema muito semelhante, melhor dizendo, do que a partida anterior. Semelhante à partida anterior. E aqui, só que tem um detalhe. Se o cavalo sai, o bispo cai. Então, não é exatamente por esse detalhe tático, não é tão perigoso assim colocar a dama aqui em B6. E olha que interessante. Então, essa peça aqui é a lose piece, né? É a peça perdida, tá? Que não tem proteção. E a dama também olha para B2, tá? E aí em B2 fica outra lose piece, fica outra peça no ar, que é o cavalo de C3. E aí as brancas jogam cavalo F5. Aí você pensa, bah, tá tudo resolvido, né? Porque agora o cavalo protegeu o bispo, atacou o nosso bispaço de G7 e a dama tá atacada. Olha aí que besteira sair com esse dama para B6. Agora tem que recuar para C7 e ainda vamos perder o nosso importantíssimo bispo. Negras jogam e ganham, pessoal. Vantagem decisiva. Qual é o lance aqui? Pode dar uma pausa. Não é tão difícil, pessoal. Eu citei en passant, né? O lance. Dama B2. Dama B2 e o Joseph Pribyl abandonou. Tá? Abandonou porque não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais o que fazer. Por exemplo, vamos para a linha mais crítica. Cavalo por G7. Dama por C3. Tá? Não rei por G7. Porque rei por G7 daria tempo para as brancas defenderem esse cavalo, né? Então o que você tem que pensar é o seguinte: qual peça eu capturo aqui? Eu capturo este cavalo, tá? Por quê? Porque esse cavalo aqui não tem casa, certo? Ele vai causar aí um certo prejuízo para mim, entre aspas, né? Por exemplo, cavalo H5, tá? Eu posso. Aí nós vamos ter a seguinte situação: eu posso ter a minha estrutura de peões do flanco rei danificada. E ele tem torre e dama chegando. Então, assim, isso aqui eu nem passei no computador, tá? Mas só dando assim o pensamento mais óbvio. Eu tomaria de cavalo para já trocar uma peça de ataque. Se ele quiser danificar a minha estrutura de peões, ele vai ter que ceder o par de bispos, certo? E aí eu tenho opções muito interessantes aqui, ó. Que a dama pode capturar. Agora a branca joga, tá? Então, assim, se ele tomar aqui, eu posso capturar em E3, ou eu posso até capturar em H5, mas a dama volta rápido para G7. Então, eu consigo ter uma comunicação da dama com o rei, com o flanco rei, tá? Que é uma coisa bastante importante. Como eu falei, não passei essa posição no computador, tá? Então, você pode dar uma estudada e depois conferir com o computador qual seria a melhor linha, qual seria o melhor segmento aqui, tá? Mas com um pouquinho de calma, essa posição aqui fica muito boa para as negras. E essa outra siciliana, vamos deixar a siciliana na tela, é entre Dieter Probst e Markus Löffer, jogada em Dessau, um aberto, acho que isso deve ser Alemanha, minha pronúncia deve estar péssima, em 1999. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, uma Najdorf, bispo G5, a linha mais clássica, né, do ataque G5, que a gente gosta tanto, E6, F4, bispo E7, aqui sim a defesa mais clássica, que é com o bispo E7, né? Outras linhas possíveis são cavalo de BD7
E se não me engano, o B5 aqui, que é a linha do grande. Me esqueci agora. Deixa no comentário qual é o Polugaevski. Beleza. Bispo E7. Dama F3. Dama A5. Olha aí, pessoal. Um lance um pouco fora dos padrões, né? O que se costuma jogar aqui? Cavalo de BD7. Dama C7. Né? Veio dama A5. Tem a variante também com dama B6, que é o peão envenenado postergado, né? Dama A5, uma linha um pouquinho diferente, tá? Veio o grande roque, bispo D7, F5, lance correto aí, né? Outra possibilidade é E5, com grandes complicações. Olha aqui, eu tenho o ponto de B7, né, que fica fraco. Até vamos dar uma olhada aqui no que o computador nos dá. D por E5 e cavalo E6. Sacrifício temático aqui. Peão por E6. Bispo por F6. Peão por F6. E dama por B7. Com partida complicada. Pessoal, a Najdorf tem disso, né? Mas nada disso apareceu na partida. Por isso que o dama A5, né? Tirando a dama de casas como C7 e B6, permite esse tipo de coisa, né? Então, se a dama tivesse em B6 ou C7, essa dama branca não entra, né? E está segurando aí um pouco o desenvolvimento das negras. Bom, voltando aqui, linha complicada. Merece aí uma revisão. O cara jogou F5, tá? Vamos descer aqui. E aí veio o cavalo C6 com igualdade, tá? E agora o jogador das brancas comete um erro decisivo, tá? Porque ele tá vendo o seguinte, ele sentiu que a posição igualou, que a vantagem das brancas se foi, né? Porque vai trocar o cavalo de D4 e esse centro não vai abrir tão rápido. E aí ele joga um lance pensando justamente em ganhar tempo e abrir esse centro, certo? O lance correto aqui é rei B1. Rei B1. Rei B1, pessoal, quando você está de brancas aí na siciliana e a situação não está muito bem definida, não está muito clara e você não tem nenhuma ameaça do seu adversário forte na posição, faz o rei B1. Faz o rei B1, que é um lance muito necessário, muito útil. O cara aqui jogou F por E6. Negras jogam e ganham, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Bem simples essa partida aqui, né? É como ela acabou. Dama por G5 e as brancas abandonaram, né? Lance intermediário, como se diz, né? Tem um cheque aqui e depois vai retomar o peão sem nenhum prejuízo posicional. Quer dizer, não houve nenhuma vantagem. Não sei o que nenhuma compensação pela peça, né? Não sei o que ele pensou, se talvez viesse algo assim, né? E aí depois toma o bispo, mas enfim, ficou no ar, né? Então, muito cuidado aí com esse bispão no ar, pessoal. Bom, eram essas as 3 partidinhas aí, as 3 sicilianas aí, pra gente treinar a nossa visão. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.